Uma boa noite a todos os irmãos que aqui, nesse momento, se encontram, para que possamos refletir nos ensinamentos de Deus, nosso Pai, de Jesus, nosso Mestre. Desejosos de boas-vindas, que estejamos imersos às bênçãos de luz dos amigos espirituais e receptivos ao amparo que nos é enviado. Fortalecidos assim e confiantes na providência divina, rogamos o êxito para a prática desses ensinamentos. Agradecidos por mais esta oportunidade de trabalho e esclarecimento, iniciamos a doutrinária desta noite. Que assim seja. Neste nosso encontro, conversaremos sobre a passagem que está contida no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 8, itens 8 a 10. Verdadeira pureza, mãos não lavadas. E para que possamos adentrar nesse contexto, é de importante valia que compartilhemos alguns fatos à época contidos em passagens evangélicas, como de Mateus, capítulo 12, versículo 14, capítulo 15, versículo 1 a 20, Lucas, capítulo 6, versículo 11, João, capítulo 2, versículo 6 a 8, capítulo 7, versículo 11, 1, Marcos, capítulo 6, capítulo 3, versículo 6, capítulo 7, versículo 13, 4, capítulo 7, versículo 11. E Isaías, capítulo 29, versículo 13. Em Jerusalém, capital da Judéia, era onde estava o templo, o centro onde os fariseus lideravam a conspiração para matar o Senhor Jesus. O Senhor tinha ficado na Galiléia, evitando ir à Judéia por causa dessa conspiração. E os conspiradores estavam diante de uma grande dificuldade. Era preciso destruir a integridade de Jesus, admirada pelos seus seguidores, pois não se achava pecado nele. Os fariseus, guardiões da tradição, e alguns dos escribas, os legalistas, vieram de Jerusalém até onde ele estava, Galiléia, e puderam observar que alguns dos seus discípulos comiam pão sem ao menos lavar as mãos. E não era questão de simples falta de higiene, mas, tradicionalmente, os fariseus e todos os judeus, conservando a tradição dos antigos, não comiam sem lavar as mãos muitas vezes. E ao voltar do mercado, se não se lavassem, não comiam. E muitas outras coisas havia para observar, como lavar os copos, os jarros e os vasos de metal e as camas. Lavar as mãos antes de comer não era exigido pela lei de Moisés, mas os fariseus e os escribas consideravam que isso fazia parte da santidade de vida. Tornou-se um ritual obrigatório, com vários regulamentos, envolvendo lavagem não só antes, como depois, e mesmo durante as refeições. As mãos tinham que ser imersas. A água
tinha que ser pura. E os utensílios também tinham que estar cerimonialmente limpos. Havia talhas, recipientes próprios para a água usada nas purificações. Assim, a questão levantada nessa ocasião pelos inimigos do Senhor nada tinha a ver com etiqueta ou higiene, mas era um pecado sério no seu entender. O Senhor Jesus admitiu que os discípulos haviam transgredido as tradições. Para ele, isso não tinha importância. Muito mais sério era o fato que os fariseus haviam substituído a lei de Deus pela tradição dos homens. Quando elas se opunham, o que acontecia com frequência, os fariseus transgrediam o mandamento de Deus por causa da sua tradição. E sem julgar se a tradição é boa ou má, mas entender que é uma simples passagem de costume através das gerações. O Senhor não podia transigir, aprovar nesse assunto, pois ele ensinava a verdadeira justiça e a liberdade espiritual, não a escravidão ao ritualismo e à tradição. Já os fariseus colocavam a tradição acima da lei de Deus. E para ilustrar esse grande pecado que eles cometiam, o Senhor Jesus cita um exemplo. A lei mandava que os filhos honrassem seus pais. Isso incluía sustento financeiro. Mas a tradição permitia que essa lei fosse desobedecida. Se o filho dissesse que o sustento financeiro que lhes devia, segundo a lei, era corbã, isso é, seria usado para Deus, com essa palavra mágica, se achava desobrigado a obedecer ao quinto mandamento. E dessa forma, os fariseus invalidavam a palavra de Deus pela sua tradição. Esta acusação, feita pelo Senhor Jesus, tornava insignificante qualquer discussão sobre lavar ou não as mãos antes de comer. A força moral da lei de Deus estava sendo anulada pelos caprichos e pela conduta imoral deles. A hipocrisia caracterizava a conduta dos fariseus, honrando a Deus apenas com os lábios, mas tendo o coração longe dele, adorando a Deus inutilmente, pois ensinavam doutrinas que não passavam de preceitos dos homens. E Isaías, que viveu 7 séculos antes desse episódio, já havia profetizado sobre isso. Deixando os fariseus e escribas, o Senhor chamou a si a multidão e lhes disse que prestassem atenção e entendessem o seguinte: o que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca. Isso é o que contamina o homem. Ele estava fazendo uma distinção vital entre o que entra na boca, que é algo material, e o que sai da boca, que é a expressão verbal, o que se diz. A contaminação, nesse sentido, era muito relevante para os legalistas e fariseus. E o Senhor
está declarando que o que contamina o homem não é o que ele come, mas é a impureza moral revelada por aquilo que ele diz e ensina. Com a sua autoridade, o Senhor Jesus supera as distinções levíticas entre o que é puro e impuro e deixa para trás as tradições dos anciãos. As palavras que são ditas procedem do coração, portanto, são uma prova do caráter. Coração quer dizer personalidade, não só a fonte das emoções. Os maus pensamentos se revelam em palavras e ações más. Este, sim, é que contamina, não a comida. E é essa a finalidade das tradições espirituais, religiosas que existem no mundo. Em trabalhar o coração humano, auxiliando o espírito a purificar-se nas vias do sentimento e ampliar sua capacidade de percepção. Nem sempre foi assim. E ainda nos perdemos nesse foco essencial. Ainda acreditamos que a busca religiosa se fixa muito mais nas aparências exteriores do que na mudança íntima. Essa questão da pureza precisa ser por nós melhor entendida na nossa essência, na nossa experiência religiosa. Pureza de coração é perceber o mundo e as pessoas que nos cercam de maneira diferente. Fixar-se no bem, que é eterno, e não no mal, que é passageiro, que é transitório. É fixar-se, se esforçar para enxergar o bem e investir nele diante de cada circunstância ou pessoa que permeia o nosso caminho. Sempre que vermos o mal aparente, pensemos que ali tem um processo educativo de desenvolvimento da criatura. Um dia desenvolveremos capacidades e sentidos tais que aumentarão nossa capacidade perceptiva, nos permitirão um entendimento mais profundo do Criador. À medida que formos progredindo e alcançando os sentidos que agora nos faltam, mas que um dia poderemos alcançar, vamos nos tornando aptos para ter esta visão, este entendimento do Criador. Esse processo, ele está intimamente ligado, relacionado com o nosso próprio processo de evolução. É necessário que investamos em progredir, em avançar espiritualmente, desenvolvendo faculdades outras da nossa alma que ainda desconhecemos, mas que aqui estão na forma de sementes. Descobrir as potencialidades imensas que dormitam em nós e que esperam o nosso compromisso e esforço, a fim de que possam germinar, florescer e frutificar. Como o agricultor que cuida da terra para colher bons frutos. E nós temos no Livro dos Espíritos, a questão 11,
que nos esclarece que quando não mais obscurecidos pela matéria, compreenderemos o Criador. Então, façamos com que a natureza espiritual se sobreponha à natureza material, desapegando-se das paixões materiais e desenvolvendo todos os nossos potenciais espirituais. Para que consigamos vencer os predomínios da natureza material que ainda estão impregnados em nós, como o orgulho, a vaidade, o egoísmo, entre outros, iniciemos pela prática da abnegação, louvando o bem, colocando-nos a serviço, porque talvez ainda não saibamos amar, mas servir nós já podemos fazer. E este é o caminho. E para que finalizemos este momento reflexivo, vamos meditar na leitura da prece que está contida no livro Os Mensageiros, de Chico Xavier, a qual nos arrebata ao divino amor celestial. Ó Senhor, Supremo de todos os mundos e de todos os seres, recebe, Senhor, o nosso agradecimento de filhos devedores do teu amor. Dá-nos a bênção, ampara-nos a esperança, ajuda-nos o ideal na estrada imensa da vida. Seja para o teu coração, cada dia, nosso primeiro pensamento de amor. Seja para a tua bondade, nossa alegria de viver. Pai de amor infinito, dá-nos tua mão generosa e santa. Longo é o caminho, grande o nosso débito, mas inesgotável é a nossa esperança. Pai amado, somos as tuas criaturas, raios divinos da tua divina inteligência. Ensina-nos a descobrir os tesouros imensos que guardaste nas profundezas de nossa vida. Auxilia-nos a acender a lâmpada sublime, da sublime procura. Senhor, caminhamos contigo na eternidade. Em ti nos movemos para sempre. Abençoa-nos a senda. Indica-nos a sagrada realização. E que a glória eterna seja em teu eterno trono. Resplandeça contigo a infinita luz. Mane em teu coração misericordioso a soberana fonte de amor. Cante em tua criação infinita o sopro divino da eternidade. Seja a tua bênção, claridade aos nossos olhos, harmonia ao nosso ouvido, movimento às nossas mãos, impulso aos nossos pés. No amor sublime da terra e dos céus, na beleza de todas as vidas, na progressão de todas as coisas, na voz de todos os seres, glorificado sejas para sempre, Senhor. E é assim que finalizamos este momento de reflexão, que possamos todos, dentro das bênçãos dos amigos espirituais, ter uma boa noite, um bom descanso. Que assim seja.